Qual das suas dissensões já nominados, membros da Junta Eleitoral, candidatos eleitos, serventuários, advogados, senhoras e senhores, boa tarde, sejam bem-vindos. Nesta solenidade se dá a consagração formal do resultado da vontade popular manifestada nas urnas nas eleições municipais de 2016. Uma eleição tem o sentido de permitir que a voz dos eleitores, dos mais humildes aos mais abastados, possa se fazer valer por intermédio do direito maior do sufrágio, que é exteriorizado na soberana ação do voto. Inegavelmente, é o voto a arma de um povo, pois representa a mais lídima manifestação de vontade coletiva. Os senhores que hoje serão diplomados não portarão apenas um simples título expedido pela Justiça Eleitoral. Estarão de posse, na realidade, de um instrumento que traduz a soberana vontade popular e que reconhece a validade das eleições. E para coroar esta diplomação, há de ser lembrado que esse ato, ao mesmo tempo em que representa o término do processo eleitoral, revela também o início de uma nova trajetória a ser trilhada pelos diplomados, no sentido de não se esquecerem dos compromissos assumidos para a realização do bem comum, as promessas feitas e as esperanças lançadas nos corações dos moradores dos 4 municípios que compõem esta zona eleitoral. Não percam de vista, senhores candidatos, principalmente que no desempenho desse mistério, o relevante não está na glória dos cargos que ocuparão, ou o que eles representam, mas sim na intransigente defesa dos interesses dos municípios, que sempre deverão ser colocados em primeiro lugar. Política, senhoras e senhores, é a arte de bem governar e de bem conduzir os destinos de um povo, pois, venham de onde vier, as dificuldades deverão ser enfrentadas e ultrapassadas com coragem, com dedicação e honestidade, na concreta busca do pleno desenvolvimento dos municípios onde exercerão os cargos para os quais foram eleitos. Porém, sem grandeza de alma, desprendimento e tendo por princípios básicos a verdade, a justiça social, a igualdade de oportunidades, de condições de crescimento espiritual e material para todos os concidadãos, nenhum objetivo será alcançado. Como já dito, a diplomação significa o último ato do processo eleitoral e vem disciplinada no artigo 215 da Constituição Federal Brasileira. E hoje, sinto-me honrado e gratificado por diplomar os candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores eleitos no pleito municipal de outubro do corrente ano, pois este juízo, cumprindo o mandamento, desempenhou as suas atribuições constitucionais com cautela e razoabilidade e, quando exigido, com o rigor coercitivo que lhe autoriza as normas jurídicas vigentes. Assim, mais uma vez, a Justiça Eleitoral, consciente do seu papel, primou pela lisura, transparência e agilidade do pleito em todas as suas etapas, fazendo com que tudo transcorresse dentro do clima de normalidade, confiabilidade, legitimidade e segurança quanto à vontade efetiva do eleitor. Neste desiderato, tiveram relevante participação no processo eleitoral o Ministério Público Eleitoral, aqui representado pela doutora Silvia Luiza Dariva Pereira, as polícias civil e militar, as pessoas convocadas e aqueles que, direto ou indiretamente, contribuíram
para a realização dessa festa da democracia, que são as eleições. Igualmente, não poderia deixar de destacar nesse momento o dedicado e exaustivo trabalho dos servidores da Justiça Eleitoral, dos membros da Junta Eleitoral, dos componentes das mesas receptoras de votos, dos secretários de prédio, dos técnicos de urnas, dos coletores de justificativas e dos estagiários, os quais, com elevado espírito público, extraordinário desempenho e dedicação, tiveram fundamental importância na organização das eleições. Da mesma forma, tiveram importante atuação na fiscalização do pleito, especialmente no dia da votação, o doutor Márcio Trindade Dantas, digníssimo juiz substituto, que também atuou como juiz eleitoral auxiliar, o doutor Custódio Aparecido Pereira, promotor de justiça, titular da 2ª Promotoria de Justiça da comarca, e o doutor José Tiago Chessini Góes, eminente promotor substituto, também desta comarca. Por isso, a todos o meu reconhecimento público e o meu sincero e respeitoso agradecimento em nome da Justiça Eleitoral. Finalizando, desejo aos candidatos eleitos que, sob o manto da proteção divina e respeitando rigorosamente os princípios constitucionais inerentes às funções públicas que lhes foram confiadas pelo povo, tenham sabedoria necessária para conduzir os destinos dos municípios de Porecatu, Florestópolis, Miraselva e Prado Ferreira, sempre objetivando um futuro cada dia melhor e mais esperançoso, especialmente em relação àqueles que mais necessitam da proteção do poder público. Muito obrigado.